Há muito tempo os jogos estão presentes, desde práticas esportivas como os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, até lúdicas como os jogos de tabuleiro e mesa, e mais recentemente eletrônicos. Mas existe uma categoria deles chamados jogos sérios, ainda pouco conhecida do grande público, mas em franco desenvolvimento. Você já escutou falar sobre eles? Esse é o assunto do Caleidoscópio Psi hoje. Bom, trabalhar no universo dos jogos, no diálogo com o contexto educacional, requer a diferenciação de algumas tipologias. Atualmente, eu tenho me dedicado a trabalhar com a categoria dos jogos sérios, que, falando de modo bem simples, diz respeito à construção de um jogo que tem um efeito para além do entretenimento, né? Por meio do jogo, a gente busca também promover conhecimento, promover a articulação em relação a determinada temática. A gente também pretende que os participantes consigam partilhar seus conhecimentos de uma maneira criativa, de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida. E o movimento dos jogos sérios, né, que vai surgir no início do século lá nos Estados Unidos, vem justamente com uma perspectiva de você trazer o jogo como jogo, né? Não como um mero veículo, não como um mero meio de você carregar uma mensagem, mas assim, o jogo enquanto espaço de jogo, de diversão, de entretenimento, de engajamento, ele também conduz alguma coisa diferenciada, ele tem um objetivo para além do entretenimento. E eu acho que é melhor, e tem também a questão do jogo sério, a definição, tem uma enorme briga sobre isso. Nós temos diferentes propostas, definições. Tem gente que não gosta nem do nome jogo sério, porque para eles, assim, sério, ele tira a ideia de diversão, e o jogo tenta ser ainda algum nível de diversão, mas, enfim, acabou virando o termo que todo mundo sabe do que se trata. Por mais que muita gente não goste do termo, quando você fala jogo sério, todo mundo entende, né? Seja em qual ponto do mundo for, o pessoal vai entender que você está falando de alguma coisa que não se limita ao entretenimento. E o que eu gosto de apontar e de destacar é que o jogo sério, talvez o elemento dele mais marcante dele, que é essencial ao jogo sério, é o seguinte: ele quer causar efeitos fora do jogo. Bom, o meu envolvimento com o universo dos jogos, eu costumo dizer que é anterior ao meu próprio envolvimento com a construção deles. Entre os anos de 2010 e 2018, eu trabalhei como psicólogo escolar em um instituto federal, e dentre as diferentes funções do meu trabalho, eu tinha que construir, preparar junto com a equipe disciplinar uma programação de atividades, uma série de propostas educativas, lúdicas e criativas para envolver os estudantes que eles se encontravam na sua adolescência e nas suas juventudes. E eu confesso que era um desafio pensar nessas possibilidades, porque a gente acaba conhecendo muito o formato de oficinas, o formato de rodas de conversa, o formato de cine-debates, né? O formato de um papo aberto, mas sempre ali utilizando muito da materialidade da fala, né? Como se isso fosse fácil para todo mundo. E acontece que eu saí desse trabalho, eu me tornei professora universitária, eu não consegui responder a essa questão, né? Será que esses formatos, será que esse modelo de conversar com adolescentes e jovens realmente tem sido eficaz, né? Tem atraído essas pessoas, né, para estar junto conosco? Além disso, a gente pensa, nem todas as escolas também têm uma equipe multidisciplinar, nem todo mundo conta com a figura do profissional da psicologia, infelizmente. Então, será que existem outros recursos, outras formas de tornar esses estudantes participativos, falantes das suas questões, dos seus medos, das suas necessidades, de modo mais aberto? E foi assim que em 2019, eu participando de um curso de formação e conhecendo também o trabalho de 2 educadores sociais, nos aproximamos pela temática em comum que temos nos nossos estudos, que são as trajetórias juvenis, as trajetórias escolares, as trajetórias profissionais, e pensamos na construção de um jogo cooperativo, o chamado jogo Travessias. Então, esse jogo foi, eu diria que
a síntese desse meu processo de inquietação a respeito de como se fazer aproximar, de como se fazer um ambiente, um contexto escolar convidativo para essas vozes juvenis e, ao mesmo tempo, como entender essas especificidades das escolas, que nem sempre vai ter esse profissional e que recursos a gente pode deixar ali para facilitar determinadas conversas, para aproximar esses jovens dos seus professores, né, dos seus supervisores, coordenadores, e assim a gente desenvolver aquilo que é tão caro e precioso, né, que é um desenvolvimento das trajetórias diversas, plurais, desses adolescentes e jovens, e as possibilidades de vida que ele deve ter e pode ter, né, quando tem acesso ao contexto da educação. Eu cheguei na Fiocruz para trabalhar com comunicação. As minhas primeiras formações foram em design gráfico, depois em artes visuais, e foi assim que eu fiz o meu primeiro jogo na Fiocruz, que por uma grande coincidência foi pandemia. Isso foi, eu acho que em 2011. Na verdade, não foi bem coincidência, porque essa expectativa de uma pandemia já aparecia em obras de ficção na época. Já existia o jogo de tabuleiro Pandemic, mas esse Pandemia foi um jogo que o Antônio Fonseca, da Rio Games, fez para o primeiro evento chamado Saúde em Jogo, que o Marcelo de Vasconcelos organizou na Fiocruz. O Antônio Fonseca, ele criou as regras meio de brincadeira, de um dia para o outro praticamente, e eu fiquei muito encantada com a missão de transformar aquelas regras em um tabuleiro, em criar imagens, espaços e peças de acordo com aquelas regras. O que a gente defende é isso, o jogo como uma ferramenta de comunicação, né, e, portanto, de aprendizado, né? Você entender que toda comunicação, em algum nível, ela traz um aprendizado. E essa perspectiva que a gente usa de modo geral. A gente pode entender os jogos sérios como um recurso educativo que se utiliza do dispositivo do brincar, da troca de papéis, da mediação entre pares e também da mediação do próprio grupo para a apreensão de um conhecimento, para a partilha de novos saberes e até mesmo para você se questionar acerca daquilo que você tem acreditado, daquilo que você tem defendido por meio da relação com outros pares, né, com outras perspectivas acerca de uma determinada temática. Nunca pensamos em um jogo como um mero suporte para a gente enfiar textos sobre saúde dentro. O desafio é fazer sempre com que as regras e mecânicas de jogo façam parte da mensagem que o jogo vai transmitir. A gente pensa também, e eu acho que isso, na nossa percepção, é mais essencial, o jogo com um espaço de comunicação. Tem um autor americano, Richard Duke, que ele fala do jogo como um multiálogo, um diálogo em vários níveis, porque você está se expressando, você está lidando, existem regras a serem seguidas, e ao mesmo tempo você está guiando os seus objetivos, cooperando ou competindo com outros jogadores. Existe um espaço comunicacional muito rico. E isso é interessante para a gente quando a gente pensa em situações em que a pessoa está aprendendo coisas. Então, em vez de ela seguir um protocolo no qual ela tem que ir de etapa em etapa, né, como ligando os pontos, ela tem uma série de liberdades para ela perseguir o seu objetivo. Ela sabe o objetivo, ela tem as regras, ela sabe que ela tem que, de alguma maneira, operacionalizar aquilo. Então, o jogo, no campo da saúde, ele pode ser transformado num espaço de ensaio. Então, imagina, por exemplo, um jogo sobre comportamentos saudáveis. E eu posso, nesse jogo, ter os comportamentos piores possíveis, né, os menos saudáveis, e ensaiar e ver o que acontece. É muito difícil quando a gente pensa no mundo real, no campo da saúde, principalmente, né, você ligar comportamentos a consequências. É difícil pensar assim, hoje ou esse mês eu não me exercitei, eu fiquei só sentado vendo televisão. Qual o impacto disso na minha saúde daqui a 20 anos? A gente não consegue enxergar isso. O jogo ele consegue pegar esses elementos e enfatizar, em colocar ele no microscópio. Então você consegue ver, olha, eu fiz isso aqui, isso vai me causar uma consequência. A gente consegue mostrar isso no microcosmo do jogo muito facilmente. São 4 aspectos principais, como eu falei. São a questão do jogo como um espaço comunitário,
a questão do jogo como um espaço de ensaio, em que a gente pode modelar coisas, simular coisas, a questão do avatar no jogo como um corpo digital, que ele pode, de alguma maneira, se aproximar do corpo biológico de quem está jogando, e aí a gente consegue usar o jogo para poder trazer algumas coisas para fora do jogo. E uma quarta questão, que ela não é exclusiva do jogo, mas assim, o jogo permite fazer isso de uma maneira muito mais visceral, que é você trazer emoção de uma história, de uma narrativa para a pessoa, porque quando a pessoa joga um jogo, ela está vivendo uma história interativamente. Então é possível, como já fizeram o jogo Death Dragon Cancer, é um jogo criado por um desenvolvedor que esse jogo narra a vida dele com um filhinho que nasceu com câncer. Então, assim, a história da família, o jogo aborda a história da família de uma maneira poética, de uma maneira simbólica, mas lidando com uma criança que ela vai morrer. Então, trazer para dentro da formação de psicólogos o uso de jogos é nos reposicionar também nesse processo de escuta, nesse nosso processo também de acolhimento das diferenças, nesse processo também de a gente se dispor a colocarmos também o nosso fazer, né, de uma maneira lúdica, de uma maneira criativa, eu diria inventiva. Falando mais especificamente do jogo Travessias, o que a gente buscou por meio da tipologia dos jogos sérios? A gente buscou trazer no seu conteúdo do jogo questões, inquietações que muitos jovens têm acerca da rotina de estudo, acerca das inquietações sobre escolher um determinado curso, sobre experimentar outras trajetórias, sobre como se colocar diante de situações em que esse estudante, esse jovem, essa adolescente não se identifica com aquilo que é datado, aquilo que é colocado como regra, e como articular isso e como conversar entre pares sobre essas condições. O projeto Maria da Penha Vai à Escola, coordenado pela professora Lígia Cavalcante, Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a professora Raquel Barros, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Valesca Zanello, da Universidade de Brasília, tem por objetivo desenvolver um recurso educativo no formato de jogo sério, a fim de trabalhar o tema das relações de gênero e violência contra meninas e adolescentes nas escolas. Quando eu fiquei sabendo sobre a possibilidade de, no meu primeiro estágio, um estágio de ênfase em psicologia escolar educacional, eu poder trabalhar na construção de um jogo para ser usado como um recurso educativo para discutir violências contra a mulher e violência doméstica nas escolas, eu fiquei, nossa, que oportunidade linda. E de fato é uma oportunidade linda. Eu sempre acreditei nos jogos como uma ferramenta de potencialização da educação. E que incrível poder ver isso de fato acontecendo, assim, a gente poder ver como, de fato, a gente pode utilizar os jogos como uma ferramenta potente mesmo na educação. Com a Lei 14.164, se torna obrigatória, né, a discussão a respeito da Lei Maria da Penha nas escolas. E com isso surge uma insegurança, né? Como que a gente vai fazer para conversar com adolescentes dentro da escola sobre uma lei de forma que não fique maçante, que não fique difícil para os educadores, mas também não fique difícil para os estudantes, não seja algo cansativo, não seja algo chato. E daí a gente apresentou o jogo como uma possibilidade, como uma metodologia. E eu vim contar um pouquinho da minha experiência como participante do projeto Maria da Penha Vai à Escola. Eu acreditei que, a minha formação ele foi muito importante, porque eu percebi a potência que uma psicóloga tem dentro de uma escola, tem dentro na atuação com jovens, a potência que é atuar com jovens. E isso pra mim foi o mais importante, porque a preocupação de será que eu tô fazendo algo que vai ajudar alguém, que vai colaborar com a vida dessa pessoa, que vai contribuir de alguma forma com a formação, isso era uma preocupação constante pra mim, e eu percebi que
sim, existem maneiras de a gente tratar assuntos que são um pouco delicados, um pouco, talvez eu diria polêmicos, não sei. De uma forma leve e que traga contribuições para a vida das pessoas com quem a gente está atuando. E por que eu digo isso? Acho que o grande exemplo foi a primeira turma que a gente trabalhou, primeira turma com jovens que a gente trabalhou. A gente não tinha feito nenhum grupo ainda, não tinha utilizado o jogo com esse público. E fizemos a oficina com o jogo durante 3 dias e a gente viu o quanto reverberou dentro daquele grupo. No final do último dia, os participantes que estavam ali, né, algumas meninas, começaram a relatar alguns casos de assédio dentro da escola. E a partir do jogo elas perceberam assim, não, a gente pode fazer alguma coisa, o que a gente vai fazer em relação disso? Acho que a gente precisa fazer alguma coisa. E por causa do jogo, por causa de perceber essas situações que elas não conversavam, não compartilhavam, mas que era comum a todas, elas se uniram e criaram um grupo dentro da escola para conversar sobre assédio. Fizeram palestras, convidaram a gente para conversar um pouquinho sobre o jogo, apresentar. E toda vez que a gente apresenta esse jogo para um grupo de educadores, principalmente, eles ficam muito empolgados. Eles querem levar esse tema para a escola, eles percebem o quanto é importante falar, eles percebem o quão cuidadoso que a gente foi na criação desse jogo, porque a gente teve todo um cuidadinho, né, de garantir que ele fosse mais tranquilo, que fosse lúdico, que fosse leve de trabalhar. Se você se interessou pelo tema, quer saber mais sobre jogos sérios e descobrir como produzir um, o Marcelo e a Flávia da Fiocruz, profissionais que acabamos de ouvir no vídeo, produziram um livro muito bacana sobre o tema, intitulado O Jogo como Prática de Saúde. Acesse o portal da Fiocruz para saber mais.